Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações, pela Rádio Ativa Comunicações. Hoje a Igreja inicia, no mundo inteiro, um novo ano litúrgico. O ciclo litúrgico é dividido em 3. Ano A, ano B e ano C. Esses anos não coincidem com o ano civil. O ano civil é do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. O ano litúrgico, ele começa com o primeiro domingo do Advento e vai terminar lá no ano que vem, em novembro, com a solenidade de Cristo Rei. Aquela última semana, 34ª semana. E o primeiro tempo que nós vivemos no ano litúrgico, nós encerramos a semana passada o ano A. Então agora nós entramos no ano B. No ano A nós estávamos lendo o Evangelho de São Mateus. Agora no ano B nós vamos ler o Evangelho de São Marcos aos domingos. Salvo algumas exceções. Mas quase todo domingo vamos ler o Evangelho de São Marcos. E iniciando o tempo do Advento, muita gente pensa assim, é um tempo de tristeza. Não. É tempo de alegria, mas é uma alegre expectativa. Ou seja, eu estou feliz, eu estou alegre por algo que vai acontecer. Eu estou esperando algo que vai acontecer. Então não é tristeza, mas é preparação. Por exemplo, a noiva e o noivo que vai casar esperam alegremente o dia da cerimônia. E eles então, enquanto o dia não chega, eles vão se preparando para que não aconteça nenhuma surpresa no dia. A mulher grávida também, ela não está triste, chorosa, não é isso, ela está alegre, feliz, mas com a expectativa de felicidade maior, que será o momento do parto. Então, durante aqueles 9 meses, ela faz uma caminhada, se preparando para aquele grande momento que é o nascimento. E nós, no tempo do Advento, falamos, é um tempo privilegiado na igreja, onde nós também nos preparamos numa alegre expectativa para receber Jesus, para celebrar o Natal do Senhor. É por isso que na liturgia, o padre lembrou bem, nós não cantamos o hino de louvor, ou seja, o glória conhecido, porque a gente quer guardar essa alegria para que ela exploda na noite do Natal, de 24 para o dia 25, e aí a gente alegremente canta o hino de louvor. O aleluia se canta normalmente. Muita gente que pensa, aí fica mudando os cantos de declamação do Evangelho, porque não pode cantar aleluia. Aleluia pode cantar. Aleluia não se canta na quaresma, mas no Advento se canta. Agora, o hino de louvor, não. Esse a gente reserva. E o Advento, ele está dividido em 2 momentos. Primeiro, por que 2 momentos? A dupla manifestação de Jesus Cristo. Primeiro, a vinda de Jesus, que a gente chama primeira vinda, a vinda na graça. E a segunda vinda, que é a vinda na glória. Então nós podemos dizer que nós vivemos um advento escatológico e temos um advento natalício. O advento escatológico começa hoje, primeiro domingo, e vai até o dia 16 de dezembro. Não interessa que dia da semana que cai. É sempre até o dia 16. Então, nesse advento escatológico, nós vamos estar meditando, refletindo, falando sobre as leituras do evangélico, sobre a temática da vinda gloriosa do Senhor. Preparar-nos para a segunda vinda de Jesus, que ainda não aconteceu. E aí, depois do dia 17 até o dia 24 de dezembro, a gente está próximo de celebrar o Natal, então a gente começa as leituras do Evangelho a falar sobre os acontecimentos que antecederam a primeira vinda, o nascimento de Jesus da Virgem Maria. Então é por isso que a gente fala aquela preparação mais imediata, mais próxima do Natal. E hoje, então, iniciando, o profeta Isaías, ele fala da confissão de culpa do povo. Um povo que se afastou de Deus, do Deus único e verdadeiro. Mas
geralmente, prestem atenção. Quando as pessoas começam a se afastar de Deus, começam a tirar Deus da sua vida, na verdade, é porque ela começa a colocar outros deuses. Ela começa a colocar outra coisa no lugar de Deus. E nós devemos, então, ficar muito atento a isso. É em razão da distância que o povo não consegue mais reconhecer a face de Deus. Porque quando você está longe de uma pessoa, você tem dificuldade de reconhecer. Às vezes você vê até um vulto. Mas à medida que aproxima, tudo se revela. Então, por isso que o profeta Isaías, ele quer dizer, nós devemos ficar próximo para enxergar corretamente. E o que é que oculta a imagem de Deus dos nossos olhos? É como se tivéssemos catarata. Eu falo aqui quem já teve, eu fiz a cirurgia essa semana. Por isso que eu tomei perrengue aqui. Mas é uma coisa incrível. Depois que tira o tapão dos olhos, você olha, ainda não enxerga muito bem, mas à medida que vai, as coisas lá longe, que estavam todas embaçadas, elas começam a ficar nítidas. Quem já fez sabe o que eu estou falando. Você não acredita, parece que é uma coisa. Então, ou seja, aí é como se eu estivesse perto. Então, a gente precisa tomar cuidado para não ficar colocando na nossa vida tanto penduricalho, tanta coisa que não tem nada a ver com o verdadeiro Deus, que vai então ofuscar, que vai impedir que nós tenhamos uma visão correta de Deus. Depois, na carta aos Coríntios, vemos que Deus se faz presente na história e na vida da comunidade, através dos dons e carisma que Ele derrama graciosamente, Ele derrama gratuitamente. E Ele continua a fazer isso. Nós hoje somos convidados, até inclusive pelo tempo que nós vivemos na igreja no mundo, um período em que estamos num sínodo, fala de uma igreja sinodal. E o que significa isso? Uma igreja que saiba acolher os dons de Deus na alegria, mas uma igreja que saiba acolher as pessoas, uma igreja que saiba ouvir as pessoas, não uma igreja que queira só falar e que não tenha tempo para ouvir o que o outro tem a dizer. É muito comum às vezes falar assim, mas não vai acrescentar nada, esse é um Zé Ninguém, vai falar o quê? Mas ouça o que ele tem a dizer. Às vezes, na sua simplicidade, aflora a sabedoria de Deus. E às vezes, aquele que é muito sábio, a sabedoria de Deus não aparece porque ele não deixa. Ele fica só com a sabedoria dele. Como se ele não precisasse de Deus. E às vezes, a pessoa humilde e simples, ela se abre à ação do Espírito Santo e revela. Por isso que é bom escutar as pessoas simples. É bom escutar as pessoas humildes. Para resgatarmos nesse tempo em que nós estamos iniciando, olha lá a expressão que eu vou usar. O verdadeiro sentido do Natal. Que é uma solenidade muito cara para todos nós cristãos católicos. E que nós deveríamos zelar por ela. E a liturgia de hoje nos mostra esse discurso escatológico de Jesus. É um discurso sobre os últimos e definitivos acontecimentos. Não é para assustar você, não é para assustar o povo. Não se trata de adivinhar futuro. Profecia não é adivinhação. A adivinhação, eu dou um chute e tenho probabilidade de acertar. Não é verdade? Se eu disser hoje o Palmeiras vai ser campeão, eu posso acertar e posso errar, existem probabilidades. Se eu disser hoje à tarde vai chover, se chover vão falar, ele é um ótimo profeta. Não é adivinhação. A profecia é a exortação de Deus, que usa das pessoas, os profetas, para nos mostrar o caminho da sua glória, o caminho da minha salvação. Não vai ter profeta e nem profecia que vai te dar os 6 números da Mega Sena da virada. Porque senão o profeta não passaria para você, ele jogaria. Você acha que ele ia passar para você? Então não é adivinhação. Eu disse que não é visão, não é premonição. O que esse evangelho quer nos dizer para nós é para que nós tomemos cuidado. A exortação está aí.
para que nós possamos vigiar, para que nós possamos cuidar bem da nossa vida espiritual. Enquanto isso, o que Jesus nos revela é tudo o que nós precisamos saber. Onde a cada minuto você vai viver intensamente o amor de Deus na busca da verdade e da justiça do reino de Deus, não do reino do mundo. Porque o reino do mundo tem outros valores. Se você olhar para o reino de Deus, quais são os valores do reino de Deus? Os valores do reino de Deus: a verdade, a justiça, a paz, a fraternidade, o amor, tantas coisas. Isso faz parte do reino de Deus. O reino do mundo faz parte o quê? Dinheiro, poder, sexo, violência, não sei o quê, etc. Guerra, ganhar, matar. Isso faz parte do reino do mundo. E não é este o reino que Jesus veio anunciar. Então Ele quer que nós nos preparemos espiritualmente, não para vivermos de maneira leviana, não para vivermos de maneira superficial, mas termos forças para lutar contra as armadilhas da sensualidade, que nos mantém às vezes prisioneiro ao corpo, das armadilhas da ganância, que às vezes faz com que a gente não meça as consequências para ter vantagem pecuniária em dinheiro, as armadilhas da vaidade, que levam as pessoas às vezes a fazer horrores só para ficar famosa. Não posso falar os nomes, mas eu vi uma história essa semana que eu não acreditei. A pessoa teve a capacidade de se expor publicamente nas redes sociais, Facebook, Instagram, sei lá o que mais, expondo intimidades, para quê? Para ganhar seguidores, para não sei o quê, para ficar famoso, não sei o quê, etc. Tal. Como é que tem um trem absurdo desse? Vigiar é se manter fiel à tarefa dada por Deus. Vigiar é estar sempre atento à presença de Deus em nossa vida. Vigiar é perceber o inimigo à distância. Nós temos nos quartéis as sentinelas. Geralmente as sentinelas, elas ficam numa guarita, lá em cima do muro, num ponto bem alto. Ou como a gente tinha antigamente os faróis. E a sentinela, ela fica ali e ela tem a visão de todo o contorno. Ou se tiver mais sentinelas, uma olha para cá, outra olha para lá. Então, ela vê o inimigo longe se aproximando. Ela dá o alarme e dá tempo, então, de se proteger e de se defender, de forma que quando aquele inimigo chega, ele não consegue fazer nada. Agora, se a sentinela ficar cochilando, dormindo, não vê, quando ela abrir o olho, o inimigo está ali já, não dá mais tempo de fazer nada. É isso que Jesus quer dizer. Ele está dizendo que vem, Maranatá, vem Senhor Jesus. Então que nós possamos, neste tempo de advento, não deixar que o desânimo tome conta de nós. Cito uma frase do Papa Francisco aos consagrados. Ele fala 3 objetivos naquele ano que comemoraram. Olhar o passado com gratidão. Você tem olhado o seu passado com gratidão, muito embora ele tenha sido sofrido, atribulado? Viver o presente com paixão. Como é que você está vivendo o momento atual da tua vida? Terceiro, abraçar o futuro com esperança. Então que nós possamos olhar para esses 3 pontos. Porque o advento continua acontecendo ali, a gente diz assim, a primeira vinda de Jesus já aconteceu lá em Belém, nós vamos celebrar agora. A segunda vinda nós não sabemos ainda, mas ele continua vindo hoje no teu coração, no meu coração, através do derramamento do seu Espírito Santo. Eu encerro essa reflexão, lembrando que nesse tempo de advento, a Igreja do Brasil promove a campanha pela evangelização, com o intuito de fortalecer as dioceses, as paróquias, no processo de evangelização. Então que você possa, durante esse tempo, além de preparar o coração para poder receber aquele que vem, que você possa também ser generoso para com aqueles que estão na linha de frente no processo de evangelização. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.